Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Este canal visa divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. Eu sou Débora Mões, voluntária nessa casa bendita que tanto alento, esperança tem trazido a cada um de nós. Cada palestra nos dá a oportunidade de aprofundarmos os conhecimentos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e refletirmos para podermos colocar esses ensinamentos na nossa vida diária. Mas, antes da gente iniciar propriamente dita a palestra de hoje, eu convido a cada um de vocês a nos auxiliar na divulgação do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e todo esse lindo trabalho que fazemos. Siga as redes sociais, se inscreva nos canais para que você não perca as novidades e as atualizações. Sempre que possível, deixe os seus comentários, curta os vídeos e também ative o sininho para que você receba os avisos de novos vídeos. Compartilhe também com seus amigos e familiares. Divulgar a doutrina de Jesus é uma forma de caridade. A gente vai estudar um livro da coleção Fonte Viva. Nesta coleção, ela foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual tem uma forma direta de comentar as passagens do Novo Testamento e nos auxiliar a colocar essas passagens dentro do nosso dia a dia. A gente escolheu, então, o Caminho, Verdade e Vida para falar hoje. Mas antes da gente iniciar a palestra propriamente dita, vamos fazer uma prece para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa estar presente neste momento presente, com olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a gente consiga absorver tudo o que a palestra de hoje tem para cada um de nós. Então, aqueles que quiserem e puderem, feche os olhos, sente-se em uma posição confortável, tome uma respiração profunda e, ao soltar a respiração, deixe com você todas as preocupações. Ao inspirar, traga concentração, fé, amor, e ao expirar, ponha para fora tudo aquilo que não faz mais sentido para a sua vida neste momento. Já mais harmonizados, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo guiança para os estudos de hoje, que a gente possa aprender um pouco mais e trazer esse aprendizado para a nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos pedir para que os nossos corações estejam serenados, para que a gente compreenda todas as mensagens que tem na palestra de hoje e que a gente guarde elas no nosso coração para que também possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Hoje eu vou complementar a nossa prece inicial com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Jamais harmonizados, vamos então iniciar os estudos. A gente vai, para hoje, estudar o capítulo 126 do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai falar sobre os ídolos. E aí ele começa com um trechinho lá de Atos, capítulo 15, versículo 29,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Abstenhais é rejeitar, não aceitar. Então, que a gente não aceite as coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos ver o que Emmanuel traz para a gente aqui, como detalhamento dessa passagem? Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Então, sempre quando a gente fala em ídolos, a primeira coisa que a gente faz, muitos de nós, é imaginar uma imagem, né? Uma imagem de um santo, uma imagem de algo que nos leve, nos remeta a entender que aquele símbolo nos leva à religiosidade. E aí, Emmanuel nos lembra assim, olha, aqueles ídolos lá, né, que às vezes está num altar de pedra, que às vezes se é feito oferendas para eles, esse é super fácil identificar, né? E se a gente parar uns minutinhos, a gente consegue até olhar e falar, ah, legal, esse aqui realmente eu já não tenho mais na minha casa, para mim não faz sentido, ou não, para mim faz sentido, eu ganhei essa imagem de uma pessoa importante, eu deixo aqui pelo carinho que eu tenho pela pessoa, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, quando Emmanuel pergunta para a gente sobre os conceitos de idolatria, a gente se esquece que muitos de nós ainda temos algo muito maior neste conceito do que é a real idolatria aqui. E vamos lá. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Então, ele está nos alertando o quê? Olha, aqueles ídolos de pedra, esse é fácil de você identificar, mas tem outros que são muito mais perigosos, porque esse pode perturbar não só a sua visão, aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente também. Quais seriam esses ídolos? Vamos pensar um pouquinho juntos? É isso aí. A gente tem em alguns casos, a gente se dedica, né, a um aparelho pequenininho, que tem um grande poder de fazer muitas coisas, de aproximar muitas pessoas que estão fisicamente distantes, mas muitas vezes afasta aquele que está perto. Quantas vezes a gente entra nas redes sociais e acaba esquecendo da vida? A gente fica esperando ali as curtidas, a gente fica esperando ali os comentários, a gente fica seguindo algumas pessoas que a gente admira, e cada coisa que ela fala que é bom, olha, usa esse shampoo, a gente acaba usando porque acha que aquela pessoa, por você gostar dela, você se identifica e ela pode realmente estar te dando boas dicas. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente idolatra, né? Por exemplo, tem pessoas que têm ali o fanatismo por uma banda de rock, um cantor sertanejo, ou um cantor de ópera, seja o que for. Admirar é bom, conhecer as músicas é bom, mas quando a gente começa a idolatrar, a gente só respira aquilo, a gente quer tocar na pessoa, né? Que nem aqui nessa imagem, as pessoas querendo estar próximo àquilo, ao ídolo que ela tem. Então a gente tem que tomar cuidado, admirar um bom músico, um bom instrumentista, admirar um ator, tá tudo ok. O que não é bom é a gente idolatrar de tal forma que a gente esqueça dos nossos compromissos para poder estar indo atrás de alguns dos nossos
daqueles ídolos, daquelas que as pessoas são fãs. Outras pessoas acabam idolatrando alguns personagens esportistas, né? Então, assim, algumas pessoas pensam em seguir aquele personagem do esporte, seja do futebol, da corrida, do vôlei, seja de lutas. Volto a dizer, tudo na medida certa. O problema não é a gente seguir, que a gente acompanhar, a gente ter um ídolo ou um time que a gente gosta de acompanhar. A questão está, que a gente precisa refletir, é quando a gente usa esse time ou essa pessoa que a gente admira no esporte para arrumar inimizade com os outros. Se o colega do lado ele não usa a mesma camisa que eu, do meu time, se ele está e eu estou indo para um jogo, eu acabo, às vezes, ofendendo e algumas vezes até agredindo o colega do lado, porque ele é do time adversário. Será que isso faz sentido? Outras pessoas seguem os políticos de perto e acabam idolatrando os políticos. A questão da gente ter admiração, volto a dizer, é muito boa. O que a gente tem que tomar cuidado é com relação a gente seguir de forma séria. A doutrina espírita, ela nos traz uma fé raciocinada. Então, se o teu político falou algo, avalie, verifique, cheque aquela informação, porque antes da gente levantar, né, a gente levantar o cartaz dizendo, olha, eu estou com esse político, ou eu estou com esse jogador, com esse time, com esse cantor e não abre, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são pessoas, e eles são falíveis, são seres perfectíveis, em busca da perfeição, mas ainda não são perfeitos. E às vezes, quando a gente idolatra muito algo ou alguém, a gente acaba se decepcionando. Outros ainda idolatram o dinheiro, né? Pensam que o dinheiro é fonte de alegria, fonte de prazer, e acaba deixando passar aquilo que realmente é mais importante na vida, perdem o tempo todo, às vezes, no trabalho, né, para conseguir dinheiro, e esquecem a família, esquecem a saúde, esquecem de se dedicar um bocadinho a fazer a caridade àqueles mais necessitados. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Às vezes a gente se perde, né? E uma outra forma que a gente pode se perder é com relação ao egoísmo, que é uma grande doença da atualidade. Umas vezes a pessoa só pensa em si, né? Esquecendo que fazemos parte de uma grande família universal, esquecendo-se que não dá para a gente ser feliz sozinho, né? Não dá para a gente pensar só na gente. A gente tem que se lembrar em compartilhar com aqueles que estão próximos de nós, né? Não adianta ter uma alegria, né, que é só minha. Ah, eu tenho um carrão, mas eu nunca levo ninguém, não dou uma carona, né? Eu tenho um carrão e não saio da garagem porque eu tenho medo de colidir. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente idolatra, né? E às vezes, muitas vezes também a gente pensa só na gente, no eu sou melhor que o outro, né? Eu faço melhor. E a gente às vezes perde a oportunidade de conhecer coisas novas, de conhecer formas diferentes de fazer as coisas. Então, quando a gente dá a oportunidade para aprender com o outro, fala, olha, você sabe fazer isso? Olha, eu sei, mas e você sabe? Como é que você faz? De repente, a receita do bolo, para fazer um bolo de maçã, a gente usa uma receita. Talvez a sua receita seja campeã, mas às vezes pegar uma nova receita pode te trazer uma agradável surpresa de você descobrir que um ingrediente novo, uma forma diferente, pode realmente deixar o bolo de maçã mais legal. Ou não, você falar, olha, tem dia que eu quero esse bolo de maçã, que é mais requintado, e tem dia que eu quero esse bolo de maçã mais simples, está tudo certo. O importante aqui é a gente aprender com o outro. Refere-se
o versículo, as coisas sacrificadas aos ídolos. O homem está rodeado de coisas da vida. Então, a gente tem, movimentando-se as criaturas, movimentando-se, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. Então, às vezes, a gente está cercado de coisas. Então, e o que significa isso? A gente tem os nossos desafios, a gente tem o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos, os nossos grupos sociais. E, às vezes, quando a gente fica muito pensando em nós mesmos, né? A gente não se abre para fazer a roda girar. O que seria essa roda? Quando eu conheço algo de novo, né? Quando eu não eu permito, né, usar um pouco dos meus recursos para auxiliar alguém. De repente, dividir um pouco do que eu ganho, dividir uma roupa que eu já nem uso tanto assim. Não adianta ficar guardando para quando eu for emagrecer ou para quando engordar. Se você tem uma roupa sobrando, compartilha. Não vai faltar. O universo é abundante e tem espaço para todo mundo. Às vezes a gente se esquece disso, não é mesmo? É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos, das coisas que você tem na sua vida, né? Das coisas pessoais. O que você consagra a Deus, né? O que você bendiz, né? O que você recebeu com amor e com alegria. O que você entrega aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Então, tudo aquilo que a gente coloca valores espirituais, né? Olha, eu trabalho, eu me dedico porque eu quero ter minha casa, eu quero poder dar um conforto para minha família, eu quero também poder auxiliar os meus irmãozinhos menos favorecidos, tudo isso aqui. Isso é uma virtude. Mas quando a gente quer trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar, ou quando a gente quer tomar vantagem em cima de alguém para que a gente tenha bens materiais, essa essa forma de pensar, né, ter vantagens transitórias no campo carnal, isso só vai trazer para a gente inquietações para o nosso espírito. Isso é pura insensatez. Guardar bens, né? A gente ter aquilo, a gente providenciar aquilo que nos é necessário para que a gente tenha o alimento, a roupa, é importante. A gente acumular bens de forma a não dividir com o outro, né? Achando que a gente vai poder levar isso para o plano espiritual, a gente sabe que não. As únicas coisas que a gente leva para o plano espiritual é aquele que a gente foi e o impacto que a gente fez na vida das pessoas ao nosso redor. Qual é o legado que você quer deixar, né? Quando você não estiver mais aqui, quando você estiver desencarnado, como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que estão ao seu lado hoje? Como alguém justo, bom, virtuoso, amoroso ou alguém insensato? Mas o que é insensatez? Insensatez é querer ter um corpo perfeito sem saúde. Muitas pessoas acabam se exercitando demais ou tomando remédios demais para ter um corpo bonito e acabam prejudicando a saúde, né? Isso é insensatez. Algumas pessoas querem a fama a qualquer custo. Às vezes, utilizam as redes sociais para colocar notícias escandalosas para conseguir mais seguidores, né? Será que o que você está colocando ali é verdade? Será que é útil? Será que é bom? Né? Será que faz sentido você
ter uma fama a qualquer custo. Outras pessoas buscam ter dinheiro de qualquer forma, né? Um dinheiro ilícito. Isso é insensatez. Quando a gente quer ter caminhos mais curtos para conseguir aquilo que a gente precisa, ou que a gente acha que precisa, né? Porque nosso corpo, ele é da melhor forma com que a gente mereceu nessa encarnação. E ter saúde, sim, se hidratar, dormir, tomar sol, fazer exercícios físicos, usar protetor solar, isso tudo é muito importante. Mas uma busca de cultuar o corpo perfeito, busca de cultuar, né, a fama desmedida, dinheiro por qualquer coisa, isso é pura insensatez. Se a gente falou da insensatez, vamos falar da virtude agora? A virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto são qualidades do homem que possui virtudes. Esse trechinho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. São qualidades simples, né? Para eu ser bom, eu não preciso de muitos recursos financeiros, basta eu querer. Para eu ser caridoso, eu não preciso ter muito dinheiro. Eu posso doar o meu tempo, a minha energia em prol de alguma entidade que precisa. Eu posso fazer uma visita, né, a um hospital, a um asilo. Eu posso fazer uma visita num orfanato. Eu posso me dedicar a ajudar algumas causas sociais com animais, né? Ser trabalhador, né? Se dedicar, se autossustentar, buscar ter, né, trabalho moderado, né? Ter o sustento, sim, mas não trabalhar como se não houvesse amanhã para ter recursos financeiros para comprar, comprar e comprar. É modesto, né? Aprende a escutar, né, o outro, a abrir a oportunidade para o outro também, para aprender coisas novas. Essas são qualidades de homens de virtude. Qual dessas virtudes você já tem? Se não tem, está tudo certo. Quais são as virtudes que você busca? Se tem alguma dessas, ou alguma outra que você acha importante, e ela ainda não faz parte do seu hábito, do seu dia a dia, que tal você pensar, né, em construir essa virtude? Ué, mas construir a virtude? A virtude é concessão de Deus ou aquisição da criatura? Vamos descobrir? A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura, aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistado pelo trabalho no esforço próprio. Seria fácil, né, se fosse assim, Deus olhasse assim uma sala com 5 pessoas e falasse, para essa eu vou dar virtude, para essa não. Essa eu vou dar virtude e essa não. Mas não é tão simples assim. A gente aqui conquista cada uma das nossas virtudes. E essas experiências que a gente tem de dor e de luta são oportunidades para a gente fazer esse autoaprimoramento, para a gente evoluir, né? Durante os momentos desafiadores que a gente passa, são momentos bons para a gente desenvolver a modéstia, a bondade, a caridade. Quando a gente não está bem, às vezes a gente não consegue enxergar essas oportunidades de fazer o bem para o outro. Falar, mas eu não estou bem, eu estou triste, eu estou chateada. Como eu posso ajudar alguém? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Com uma oração, com um sorriso, com um bom dia.
Existem milhares de oportunidades de vocês criarem hábitos que se convertam em virtudes e que essas virtudes façam parte dos valores da sua alma, dos valores pelo qual você vai ser reconhecido por onde estiver. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar da grosseira posição adorativa. Quantas vezes a gente quer ser o primeiro, né? Eu quero ser o primeiro da fila, eu quero ser o primeiro a ser atendido, eu quero ser, vai ter uma festa, eu quero ser o primeiro a ser chamado. E aí, o Mestre Jesus nos alertou isso, né, sobre os primeiros lugares, né? Se a gente quer ser o primeiro, a gente tem que servir. Se a gente quer alcançar o nosso autoaprimoramento, a gente precisa se autoconhecer, conhecer o que está dentro do nosso coração. E se lembrar diariamente que as necessidades de imediatismo terreno, né? Então, a gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que beber, a gente tem que se vestir. Essas são necessidades, sim, que a gente tem. A gente tem necessidade de segurança, mas essas necessidades, elas vão ser supridas sempre que a gente trabalhar com as nossas virtudes. Quando a gente tem o nosso trabalho, a nossa modéstia, o nosso, a nossa caridade, o nosso amor, tudo isso nos coloca na posição de protagonista da nossa história, né? De alguém que está indo além. Mas algumas vezes a gente para pensar, e hoje não é o que a gente faz em algumas situações. Em algumas situações a gente trata com egoísmo ou indiferença, ou a gente tem raiva de alguém por algum motivo. A boa notícia é que hoje é um melhor dia para você começar a mudar o rumo da tua história. É hoje o início de novas escolhas. Quando você faz novas escolhas, você tem a oportunidade de mudar, né, o teu caminho, mudando o teu destino. Se você, até então, olha para dentro de si e vê que tem coisas que não são legais, você pode mudar. E se é difícil mudar sozinho, peça ajuda. Mas é sempre um momento certo para iniciar o processo de mudança. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Esse trechinho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Né? Como é que a gente está dominando as nossas más tendências? Volto a dizer, somos seres perfectíveis, não somos perfeitos, né? A gente tem uma jornada grande para melhorar. E a natureza não dá saltos, a gente pode melhorar um tiquinho por vez. Hoje, fazendo a minha autoavaliação, eu descobri que eu tenho isso que não é bom. Vou mudar tudo agora. Não, calma. Escolhe um, começa a mudar pequenos passos na direção correta. É o hábito, né? São pequenos hábitos diários que vão fazendo a gente melhorar. E a gente melhora primeiro para a gente, né? Para quem está no nosso entorno. E essa melhora, quando um ser melhora, melhora todo mundo ao seu entorno. E essa melhoria traz essa melhoria para esse lindo planeta azul também. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides, não esqueça, que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Se o próprio Cristo, um ser de tanta luz que esteve aqui na
terra, ele aceitou, né, aquilo pelo qual ele tinha que passar, a cruz dele, que dirá de nós, né? A gente também tenha essa paciência de carregar cada um a sua cruz. Cansou? Descansa um pouquinho, mas continua no caminho, porque as nossas cruzes, né, a cruz que a gente carrega, é o que vai nos tornar pessoas melhores. A gente pede ajuda, a gente descansa um pouquinho, mas a gente não desiste. São pequenos passos na direção correta. E que a gente possa estar criando um bom caminho e uma boa história. E que a gente possa deixar um bom legado para todos aqueles que estão conosco. O que eu tinha para os estudos de hoje era isso. Então, para a gente encerrar, vamos fazer as nossas vibrações e, na sequência, vamos fazer a prece final. Vibração é quando a gente pega aquele nosso melhor sentimento, né? Os nossos melhores pensamentos, nossos sentimentos. Imagina esse sentimento e a gente manda. Quando a gente vibra, a gente emana esse sentimento. Então, vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte o suficiente para iluminar a cada um de nós com amor, com justiça e com caridade. Vamos vibrar por todos que sofrem. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos pelo nosso lar e pelos nossos queridos que lá deixamos ou que estão conosco. Vamos imaginar a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal e deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e que essa luz transborde para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade. E vamos vibrar também por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. A gente possa, com essa serenidade e com essa alegria desses estudos que tivemos essa noite, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais. Vamos pedir a proteção para nós e para cada um dos nossos amados, que a gente possa, durante essa semana, trazer esse aprendizado para nosso dia a dia e fazer com que a gente leve esse conhecimento para todas as pessoas que estão próximas a nós. Que a gente possa ter essa tranquilidade, essa paz, essa proteção e essa guiança. Agradecemos também pelos nossos mentores individuais, pedimos para Deus continuar iluminando a todos aqueles nossos amigos espirituais que estão conosco em nossa jornada. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, vamos aproveitar, né? Vamos seguir as redes sociais do Frei Anselmo. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o site. Se vocês quiserem escanear esse QR Code, vai levar vocês até o Facebook. Então, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Curta, né, as nossas páginas, siga, comente, compartilhe e se inscrevam nos nossos canais para que a gente possa levar a doutrina de Jesus ao maior número de pessoas possível. Era o que eu tinha para hoje. Até a próxima. Muito obrigada para todos que estiveram comigo aqui. E até o nosso próximo estudo. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus.